Olá, no programa em discussão especial de hoje, vamos falar sobre o wellness, uma maneira diferente de treinar que busca a saúde completa do corpo. Para essa conversa, eu recebo Larissa Guiar, que é nutricionista do São Paulo Futebol Clube. Seja bem-vinda, Larissa. Obrigada. Bom, vamos falar um pouquinho, então, dessa modalidade, né, que não é tão conhecida, pelo menos para a população geral. Sim. Bom, na verdade a questão wellness é um nome que a gente está pensando mais num conceito, uma abordagem maior, né, do ser humano, pensando que ele é integral. Certo. Né, que a gente não pode olhar para o ser humano apenas como um corpo físico, né? E aí a gente tem muito mais estruturas que podem ser abordadas, né? Então essa questão do movimento, até mesmo a questão do encontro do Active Wellness, a gente foca bastante nessa questão da fáscia, da proteção da musculatura, como que a execução do movimento é executada, mais do que práticas repetidas de exercício, por exemplo. Um pouquinho mais nesse assunto, você falou da falácia, né? Fáscia. Fáscia, que é uma membrana. Explica Isso, pra gente. ela é uma membrana que, se você pensar, por exemplo, num frango, né? E aí você vê que tem a articulação e você tem a musculatura. Então tem sabe aquela pelinha bem fininha que cobre, que liga o frango, que liga o músculo ao osso? Aquilo é a fáscia. Certo. A gente tem isso em todo o nosso corpo, né? Então o nosso corpo ele é inteiro revestido dessa fáscia, que ela precisa de nutrientes, né, que ela é responsável por segurar tudo aqui dentro. Então, os nossos órgãos, a nossa musculatura, ela está coberta por essa pelinha que ela precisa ter firmeza, né, sustentação, e ela também é trabalhada. Então, os exercícios, toda essa questão de esse pensamento mais abrangente, está pensando que a gente está nutrindo e trabalhando, né, todo o nosso corpo. Então não é mais pensar só em trabalhar ali um músculo, né? Mas é trabalhar então essa membrana também, que é tão importante quanto. Exato, também. E como que faz? São atividades diferentes? Não, na verdade tem movimentos específicos, né? Que inclusive parecem até muito simples, só que na verdade eles têm essa questão do fortalecimento daquela membrana, né? Certo. Então às vezes tem gente que fala de, é como se pensar exercícios de yoga, alongamento, enfim, existem exercícios próximos a isso que fazem um fortalecimento específico. E daí quando a gente fala do wellness e do fitness, qual a diferença? Tem, né, trabalha essa questão do fortalecimento e o fitness? Na verdade, a gente tem tanto nome, né? É muita coisa, mas na verdade, não sei se eu posso dizer que o fitness a gente vai pensar muito no estético, né? No wellness a gente está pensando num todo, né? E aí quando eu falo de um todo, eu estou falando de um ser humano que pensa, que sente, que age, né? Então a gente pensa num coletivo, né? Então eu não estou pensando só na minha musculatura, estou pensando que por algum motivo aquele dia eu não consigo treinar, porque eu tô doente, porque eu preciso de saúde, porque, enfim, eu tenho uma vida além da minha rotina, né? Antes se passava exercícios iguais para todo mundo, a coisa agora está mais personalizada, pensando então, porque tem gente que não quer ficar com o corpo sarado, bombado, né? Mas quer saúde. Exato. Então a preocupação hoje é essa, de preocupar na saúde, focar ali na saúde? Eu acho que pensando que nós somos únicos, cada um tem um desejo. Sim. Né? Então, assim, a gente vem de uns tempos pra cá, eu acho que a internet ajuda muito a gente ter um desejo físico, né? Essa questão de Instagram, como a gente, eu quero ter este corpo, eu quero ter, né, aquela estrutura. E não necessariamente tem como, a gente tem uma genética envolvida, a gente tem um hábito, a gente tem uma rotina. E aí você tem que ver o que é importante para você. Esse é o maior desafio, né? Porque assim, como você se sente feliz, como você se sente bem. E aí a saúde, ela é um fator principal, porque se você não tiver saúde, você não consegue ter nada, né? Então não faz sentido para mim pensar, se eu não tenho saúde, eu não consigo nem ir para academia. Se eu tô gripada hoje, eu não consigo ir. Então é melhor a gente pensar, não é melhor, mas é uma maneira a gente pensar em buscar essa saúde e o resultado ele vem, né? Quanto mais eu me aceito, o corpo ele se aceita,
né? Ele vai criando essa forma. E isso vai acontecendo, mas tudo com equilíbrio. A gente não precisa ficar desesperado para conseguir as coisas, né? Então, é se entender, se autoconhecer para saber para que caminho que vai tomando. E a alimentação, ela é super importante em todo esse processo, né? Sim. Hoje em dia, na verdade, a alimentação, ela tem mais relação, 80% do corpo do que até o próprio exercício. Claro que os dois andam juntos, né? A gente fala que a alimentação é a rainha e a atividade física é o rei da saúde. Porque se a gente se alimenta bem, e eu tô falando alimentar bem, é alimentação saudável, pensando no que é mais próximo da natureza, né? Isso já melhora muito, né, a qualidade de vida de qualquer ser humano, já muda bastante. Muda o corpo bastante. Já. Quando as pessoas estão treinando, elas começam a ter práticas nutricionais, né? Então você vê os rapazes que estão ali na musculação, daí vai para batata doce, ovo, frango. Mas essa alimentação é o ideal, mas é para aquela atividade ou é ideal para qualquer tipo de atividade que seja um pouco mais pesada? A gente tem que pensar que cada pessoa tem um tipo de rotina e de vida. Então, assim, eu como nutricionista, o que eu tenho que fazer? A gente é um tutor do processo. Então, eu preciso saber que horas você acorda, que horas você vai dormir, como é a rotina, como que você trabalha. Porque, assim, não tem que ser uma obrigação você comer frango com batata doce e levar frango com batata doce para o trabalho. Se você tem facilidade para isso, se você gosta, se você se sente bem. Então, assim, tudo isso tem que ser avaliado, né? Não pode virar um peso, porque tudo que vira uma obrigação, um peso, fica mais difícil, né? Então, assim, a questão a gente fala de dieta principalmente, né? Toda restrição, ela vai gerar uma compulsão. Então, se eu falar para você, não olha para o canto esquerdo, ou não olha para esse vaso. É a primeira coisa que a gente vai fazer. Exato. Né? Então, assim, se eu falar, você está proibida de comer pão. A primeira coisa que você vai querer comer é pão. Né? O nosso cérebro, ele tem esse mecanismo. Então, a gente precisa entender que a gente não precisa ter essas restrições todas, mas eu preciso entender como é a minha rotina, o que é importante, e aí qual é a gama de nutrientes, de alimentos que eu tenho. A gente mora no Brasil, que é um país que tem, assim, carboidratos de todos os tipos, né? Disponíveis em todo lugar. Frutas todas as possíveis. Então, assim, proteínas 1000. E aí, como eu adequo isso no meu dia a dia? Como eu consigo colocar? Então, por isso que às vezes é que fica prático, né? A gente pensar em ovo, é uma proteína completa, super nutritiva, que vale a pena comer em qualquer momento, que você vai ter um bom aporte de proteína, se você me perguntar. Então, ele é saudável, veio direto da natureza, é barato e vale a pena. Ok, mas eu preciso comer 12 ovos por dia? Não necessariamente, depende de cada pessoa. Se isso se adequa à sua rotina, a gente vai adequar, mas não é uma obrigatoriedade. A gente escuta muito se falar que tem que comer de 3 em 3 horas. É isso mesmo? É uma obrigação? Principalmente porque nós somos seres diferentes, individuais e temos uma rotina diferente de todas, né? Então, e aí, é obrigado? Então, a nutrição é um mundo muito cruel. Eu falo que é complicado, porque antigamente dizia-se que sim. Hoje, principalmente com o trabalho da consciência alimentar, né, a gente traz o quê? A partir do momento, eu tenho que comer na hora que eu tenho fome. E aí, essa é a questão. A gente desvinculou, a gente não necessariamente sabe a hora que a gente tem fome. Então, e o que é fome? O que é fome? Então, assim, quando eu sei que eu estou com fome, quais são os sinais físicos? Onde eu sinto no meu corpo? Minha barriga ronca, eu tenho dor de cabeça. O que eu sinto quando eu tenho fome? Tem gente que come a cada 2, 3 horas e não se permite sentir fome. Tem gente que come demais porque a fome ultrapassa. Então, assim, todo esse processo da consciência que a gente trabalha com Mindful Eating, com a consciência alimentar, a gente traz exatamente esse resgate. Você entender quais são os seus sinais. Né? Então, a gente fala que a gente tem 8 tipos de fome.
né? Então eu vou pensar, eu tenho a fome dos olhos. É aquela, eu passei na padaria e eu olho aquela vitrine e eu olho e falo, quero isso, isso, isso. E de repente, mas eu estou com fome. É a fome que me apetece, né? De repente, eu tô passando na rua e eu sinto um cheiro de uma churrascaria, de um feijão. Isso já mexe com o nosso sentido, né? Então, eu comeria. Então, às vezes, só pelo odor, né, a gente se sente atraído. A gente tem a fome do ouvido, que é aquela do crocante, principalmente, né? Então, bolinhas pequenininhas, aquela questão, o amendoim, a pipoca, eu vou comer o quê? Até o final, né? Porque o crocante, o nosso cérebro, ele adora essa relação. Tanto é que as indústrias sabem disso e todos os bombons, né? Eles estão embalando em papéis especiais, porque se você abre uma bolacha e ela tá murcha, você não come. Você vai pegar um outro bombom e vai comer e tá murcho, você deu a primeira mordida e você joga fora. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele tem esse instinto do crocante. A gente tem a tendência a comer o crocante. Enfim, e aí a gente vai ter a fome do gosto, que é aquela... São 8 tipos São 8 de fome. tipos, exato. Quais são? Cita pra gente. Vamos lá. Dos olhos, do nariz, do ouvido, da boca. Da boca o que é? Da boca, esse do crocante, não? O do ouvido, do ouvido que é o crocante. Tá. Da boca a gente tem essa do gostoso, né? Eu tô comendo, já estou satisfeito. Mas tá tão gostoso que eu vou comer mais um pouquinho. Tipo a barra de chocolate que vai até o final. Exato. Entendi. Exato. Então, a gente tem essas consciências. Só que, na verdade, a gente só precisa estar mais presente para saber disso. A gente sabe. Você tá comendo, ai, tá tão gostoso, já tô cheio. A pessoa fala, já tô satisfeito, mas tá tão gostoso, eu vou comer mais. Entendi. E esse mais que é o problema. Não é o você ter comido, entende? É só você saber o ponto que você devia ter parado. E você sabe, teoricamente. E só que não tem problema se você vai, mas desde que você tenha consciência disso. Então, por quê? Você se assume, você se empodera da decisão que você tomou. Sem culpa, sem medo, sem paranoia, sem nada. Foi a sua escolha? Foi a minha escolha. Então tá tudo bem. Agora a questão é, a gente tá num mundo tão desenfreado, a gente não para pra prestar atenção em como a gente tá se alimentando, e aí de repente a gente quer fórmulas mágicas pra emagrecer, ou fórmula mágica, né, pra tá tudo, o corpo tá em ordem, e a gente não entende o que aconteceu. Vamos concluir, então, as 8... Tá, da boca, paramos. E a gente tem do coração, que a gente fala que é uma fome mais emocional, né? Então, geralmente, se eu tô feliz, eu como. Mas, geralmente, se eu estou ansioso, se eu estou nervoso, né? A gente sempre precisa preencher um vazio que o alimento nem sempre preenche, né? Na verdade, ele não preenche. Aí a gente tem a fome do estômago, que é a fome. Né, que é a verdadeira fome. É a verdadeira fome, isso é fome. Então tá, e aí é o que a gente fala, o que você sente quando você tem fome. Então as pessoas, elas não sabem, então a gente usa algumas práticas de respiração para trazer isso, né, num dia a dia, numa rotina, para ver como você consegue resgatar isso. Então, como você sabe que você tem fome? Pensar bem nos seus sentidos, né? Então a gente dá um exemplo de uma régua de fome, por exemplo. Então, numa escala de 0 a 10, 0, eu tenho 0 fome. 2, 3, eu comeria uma fruta, às vezes, uma castanha. 5, eu tô com fome. Eu já almoçaria, mas tá tudo bem, assim. Eu consigo ter consciência do que eu comeria, do que eu escolheria. Eu consigo escolher salada, arroz, feijão. Então, tá, eu consigo ter um equilíbrio, ter paciência pra decidir. Né? Quando eu tô numa fome 7, 8, é aquela fome que você já tá começando a ficar tenso, que ela tá forte, né? Então eu tô ficando com fome e essa questão dessa consciência, esse arroz, esse feijão, ele já não tá salada, não vai rolar, né? Não vai ser mais forte. Exato. Se eu chego no 9, no 10, o seu cérebro, ele tá falando o quê? Você precisa de glicose agora, numa porção muito pequena e rápido. E onde a gente vai? No doce, numa porção de açúcar, num biscoito, porque você precisa de açúcar.
Então, na assim, verdade, quando você sente até essa necessidade, porque é meio como se o físico. corpo, né, pedisse. Então é porque passou do teu horário de comer. Exato. Então, às vezes, você vai direto num doce porque o teu corpo mandou você ir. Entendi. Porque ele tá precisando de glicose, o seu cérebro tá... Porque senão você desmaia, entra numa hipoglicemia, enfim. Depende, claro, de casos para casos. Mas tem que avaliar, porque assim, essa decisão, ela tem a ver com isso. O seu corpo chegou no limite das necessidades, né? Então, você está precisando de açúcar no sangue e ele vai falar, açúcar rápido, o corpo é inteligente. Então, nesse momento, você não vai pensar, não, eu preciso comer salada agora. Não vai comer salada, não vai nada disso, porque não faz sentido para o corpo naquele momento. Entendi. Por isso que você pega e se avalia, tá, 0 a 10, qual a minha fome agora? Tá, tô com 5, então vou almoçar. E aí eu consigo olhar, eu consigo ver tudo que tem no balcão, eu consigo fazer a minha escolha, eu consigo ver o que me apetece. Ah, mas pode ser que me apeteça tudo pelo meu olho. E aí a gente vai brincando com isso, né? Vendo... Mas é bem isso mesmo, quando você não tá com aquela fome desenfreada, você consegue escolher, né? Então você pensa, não, vou comer massa, porque você chega num buffet, tem uma variedade imensa. Mas pelo menos você consegue olhar e falar, se eu quero, não, acho que eu não quero comer um queijo, eu não quero comer uma massa agora, acho que eu não preciso disso. É engraçado, é uma coisa de consciência mesmo, né? Exato. Até comer é consciente. Mas tem que ser. É que a gente tá no piloto automático da vida. Né? De pegar um salgadinho do lado no computador, escrever, pegar um refrigerante. E nem viu. Né? A gente, às vezes, muita gente relata que tá trabalhando, e é isso, às vezes eu peço a pessoa fala, poxa, eu não sei, eu não emagreço, eu não sei o que, eu tô fazendo tudo certo. Enfim, e aí eu falo, vamos fazer um diário. Anota o que você tá comendo. Aí, às vezes, você abre a sua gaveta às 3 horas da tarde e tem um chocolate ali. Aí você fala, nossa, eu tenho que anotar o chocolate. E aí você começa a ver que tem um chocolate, que tem a bala, que tem um biscoito, que tem um amendoim. E aí tem os pormenores no meio do dia que a gente não percebeu. Porque eu tava trabalhando, nem vi que eu comi. Então, tem esses detalhes. E você só come quando tem fome? Não. Na verdade, a gente escolhe isso, né? Então, a gente come muitas vezes por uma questão social. Então, às vezes, a gente come para agradar a avó, né? A gente come para agradar a mãe, a gente come por alguns motivos. Não é que a gente tenha que comer só quando eu tenho fome. É o certo. Mas, na verdade, o que acontece? A gente tem vida social, né? E o comer, ele é um ato de amor também. E de compartilhar. Então, assim, essa questão, a gente perdeu muito essa questão de comer junto com a família, a mesa, ter um ritual de botar a mesa. Tem gente que fala, é chato, demora, depois vai ter que lavar louça. Mas tudo isso faz com que você tenha mais presença naquele momento. Com que você esteja junto com as pessoas, com que você compartilhe mais o momento. Né? Então, assim, não tem problema eu comer um pouco se eu não tô, tipo, a sua avó, come esse pedacinho de bolo, eu fiz pra você. Tudo bem, não vai ser esse pedaço de bolo da avó que vai causar um horror na vida de ninguém, né? Não é todo dia que a gente faz isso. Mas é só entender, é o que eu falo, é a consciência do processo. E você trabalha muito isso, né? Essa questão da consciência. Tem um nome, né? É um movimento? Me conta um pouco sobre isso. Tá. Na verdade, a questão da consciência alimentar, ela é traduzida, a gente trabalha isso no Brasil, que tem o que a gente pode chamar de Mindful Eating ou Intuitive Eating, né? O Mindful Eating, ele vem do Mindfulness, né, que é um processo de atenção plena. Então, o eating, a gente vai trabalhar com uma atenção plena na alimentação. Certo. Então, como eu faço as minhas escolhas, a partir de que momento, a partir de quais emoções, de quais sensações. Então, essa presença é para se alimentar, para escolher e como você vai fazer isso. Tem também um processo para alimentação, então quando você sentar à mesa, perceber o que você está comendo? Exato. Me fala um pouquinho. Então a gente faz o convite, né? Então, como que você vai colocar essa mesa? Como que você está se sentindo naquele momento?
Então, às vezes, você senta e fala, chega, o dia do trabalho, ou os problemas, ou estão do portão para fora, ou da porta para fora, ou o celular para fora, a televisão desligada. Por quê? Porque tudo isso são informações, né, que a gente está levando que distraem a nossa mente. A nossa mente, por si só, ela tem distrações, ela tem pensamentos. Né? Você está no jantar e, de repente, você está pensando, nossa, será que eu preparei aquele material para amanhã? Nossa, será que eu agendei aquela conta para pagar? Nossa, e o cérebro, ele foi feito para isso. Só que naquele momento, o que você tem que fazer? Se alimentar. Se você está sozinho, se você está com alguém, compartilhar com alguém. Né? Compartilhar com alguém da tua família o teu dia, né, e tentar falar de coisas boas, e enfim. Por quê? Porque a hora da refeição, ela é sagrada, né? O alimento está ali na nossa mesa e a gente agradece que a gente tem a oportunidade. Então, o ato de se alimentar, ele ganha proporções, assim, inimagináveis. Né? Eu falo que dá para explorar muito num prato de comida. Né? Eu consigo pensar quem preparou aquilo, eu consigo pensar de onde veio aquele alimento, quem plantou aquela semente, né? Então, assim, tem todo um processo, falar, nossa, então eu sou grata a tudo isso, né? De ter essa oportunidade de ter essa refeição na minha mesa, né? Então, e com isso eu me alimento e trago energia para o meu corpo, nutrientes, e eu consigo comer menos dessa forma. Então, quanto mais atenção, menos, geralmente, quantidade eu como. Então, talvez o que as pessoas querem tanto do emagrecimento, isso não é uma fórmula exata, tá? Certo. Mas, na verdade, é que quanto mais presente você tá, menos necessidade você tem, né? De comer mais do que você... Não, tá bom, já tô satisfeito. E aí é um exercício, eu vou jogar fora, eu vou deixar no prato, como que eu vou fazer? Tá bom, então da próxima vez... eu não quero jogar fora, então eu coloco um pouquinho menos. Não tem problema repetir, desde que você tenha fome, né, esteja consciente, mas come o suficiente para o teu corpo. Principalmente na frente da TV, no computador, a pessoa engole, né? Exato. Ela não mastiga, não tem a consciência. Essa consciência que você diz remete muito à coisa do pensar. Mas fisicamente, ela também tem reflexos? Tem. E aí são questões particulares, assim, né? Então, tem gente que é extremamente ansioso, que se você falar para a pessoa, tenta pousar o talher no prato, né? Que é uma prática que a gente fala, são práticas muito sutis, mas que tem grande efeito. Mas é muito difícil porque a gente está muito acelerado. Sim. Então, assim, eu tô comendo, eu tô com o talher nas duas mãos, né? E assim, o ato de pousar esse talher no prato, e eu vou prestar atenção, eu vou pegar esse talher de novo quando eu acabar de mastigar, isso já é um ato de atenção, já é um exercício. Então, com isso, eu já consigo estar mais presente na minha alimentação. Então, você não vai ter que contar mastigada, nada disso. Mas você tá presente... Nossa, peguei de novo no prato, peguei de novo no talher. Solto, pousa o talher, mastiga, né? Come primeiro. O mundo não vai acabar em 15 minutos. A gente acha que vai. Né? Eu sei que a gente acha que vai. A gente mora em São Paulo, a gente tem uma vida para decidir. Mas se a gente não tiver nutrido, se a gente não tiver com saúde, a gente não vai poder decidir nada. Então, não tem como. E até uma maneira de sentir o sabor dos alimentos, né? Eu assisti até uma entrevista que mostrava uma pessoa que comprou uma caixinha de um chocolate caro, e a pessoa falou, eu devoro isso aqui em 5 minutos. Exato. E ela demorou pelo menos, acho que uns 10 minutos para comer um dos chocolates, porque ela estava sentindo, e ela falou, eu nunca tinha sentido que esse chocolate era tão gostoso como ele é, né? Exato. Que é a gente tem várias práticas, né? Certo. Então, o que acontece? São muitos exercícios, né, que faz dentro do Mindful Eating, e essas práticas vão te trazendo consciência, né? Então eu tô contando algumas coisas para você, mas no consultório ou em grupo a gente consegue fazer essas práticas, né, de trazer essa consciência. Então, e elas são com alimentos, geralmente. Então, com alimentos que a gente gosta muito, por sinal. Então, você vai comer um chocolate, como você come esse chocolate? Qual é a ideia?
né? A gente pega, às vezes, bota tudo na boca. Sim. Né? E, nossa, tá gostoso, eu quero mais. Então, como é isso? Né? Eu posso degustar? Não, mas eu não tenho, eu quero comer tudo. E aí é um processo. Cada um é de um tempo. Mas quanto mais atenção tem no processo, mais devagar a gente vai comer e vai aproveitar o momento. Então a consciência é um recado, É tudo. né? Tanto para alimentação quanto para atividade física. Sim, para a vida. Para a vida, né? Eu falo que até no movimento, para você estar com as pessoas, né? Hoje a gente está falando tanto de a gente estar reunido aqui e ao mesmo tempo estar numa mesa e está todo mundo no celular, está em outro lugar, ninguém está naquele lugar, né? Então assim, para aproveitar o momento presente, que é um presente. Verdade. Bom, nosso programa chegou ao fim. Que papo bacana e realmente trazer a consciência, né? Sim. Do nosso corpo, da nossa alimentação e sermos gratos a tudo isso, né? Exato. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada. Bom, o programa em discussão especial de hoje fica por aqui. E a gente se encontra na programação da TV Alesp e também no canal da TV Alesp no YouTube. Até mais. Tchau, tchau.